A gravação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Nessa aula nós vamos terminar de falar Antártica, que a gente começou a falar na aula passada, e vamos falar de Américas, meu continente favorito, né? Bem bairrista mesmo. Então vamos lá, tá aparecendo a apresentação aí para vocês? Tudo certinho? E vocês estão me ouvindo bem também? Eu vou começar a passar a apresentação. Se por acaso não passar, eu tô com medo de ter aberto a tela errada, vocês me falam, tá bom? Olha, Jen. Oi, Jen. Beleza, então, vamos lá. A gente começou na semana passada a falar um pouco de Antártica. E o Lucas estava falando para vocês algo sobre Antártica também, em geografia humana, pelo que eu estou sabendo. Não sei se foi para a aula da semana passada ou se é para a aula de amanhã. Então, tem algumas coisas que a gente combinou meio de eu falar mais uma parte e ele falar mais outras. Então, vamos lá. Falei para vocês lá na semana passada, quando a gente começou a falar de Antártica. Do continente antártico, é Antártica ou Antártida? Tanto faz, as duas grafias estão corretas. Esse nome Antártica, a origem desse nome é justamente porque é o ponto do planeta que é oposto ao Ártico, né? A gente tem o Ártico, que é lá na região do Polo Norte, que é só camadas de gelo, né? Água congelada ali sobre o oceano. Sempre foi chamado de Ártico, e o ponto oposto ao Ártico é a Antártica, né? O continente antártico. Então, a Antártica. É daí que vem esse nome, esse anti de oposto. Beleza? Falei para vocês que também a Antártica abriga os polos sul do planeta. A gente falou da diferença entre polo sul e polo norte, claro. Polos magnéticos e polos geográficos. A bússola aponta para polo magnético. E para a gente calcular, para a gente saber qual que é o polo geográfico, ou seja, o ponto lá de latitude 90 graus, no planeta, a gente vai ter que, dependendo da região do planeta onde a gente estiver, fazer um cálculo de ângulo para saber qual que é a diferença de ângulo que a bússola está dando do polo norte ou sul magnético para o geográfico. Então, existem dois polos. O magnético, por causa do campo magnético do planeta Terra, e o geográfico, que é com relação à latitude, longitude, mesmo distância a partir da linha do Equador, onde culminam todos os meridianos. Beleza? Bom, 98% do território da Antártida é coberto de gelo. É o maior manto de gelo e o maior reservatório de água doce do planeta, porque gelo, em geral, é água doce congelada, né? E aí tem uma espessura média de 2 quilômetros. Para vocês terem uma noção, eu caminho 2 quilômetros em aproximadamente 15 minutos, então pensa a distância, né? Só para a gente ter uma noção, claro, você sabe quanto é 2 quilômetros, mas é que às vezes a gente se perde nas medidas, né? Então, essa é a espessura média. Claro que tem lugares que a camada de gelo é mais fina e tem lugares que a camada de gelo vai ser muito mais espessa do que isso. Cavar 2 quilômetros para baixo não é brincadeira, não. É bem difícil. Tudo bem que gelo torna as coisas um pouco mais fáceis, mas pensa o tanto de gelo que você tem que tirar para conseguir chegar na superfície do continente, em alguns lugares ali da Antártida. A população da Antártida é composta por pinguins e por cientistas. A gente não tem população fixa residente lá. Eu acredito que o Lucas vai falar um pouco mais, ou falou, né, um pouco mais sobre isso para vocês. A gente tem bases científicas de diversos países instaladas lá na Antártica, e não tem população fixa, né? Não tem população com residência fixa lá. É um continente que é patrimônio de toda a humanidade. Nenhum país pode declarar aquele território como seu. Existem acordos específicos que determinam isso. Nenhum país pode determinar ter aquele lugar como seu. E isso é muito importante porque é diferente do que aconteceu aqui nas Américas, por exemplo, que outros países vieram, colonizaram e tal. No caso da Antártica, a Antártica ela é
patrimônio de todos. Nenhum país tem o direito de chegar lá, colonizar e falar esse território agora é meu. E o que garante isso? O Tratado da Antártida. Cadê? Não vai? O Tratado da Antártida garante isso. Vários países são signatários desse tratado. E aí, me disse se não passou o slide, tá? Porque tô com medo de ter aberto a janela errada. Se o slide não passou, já passei, tá? No slide do Tratado da Antártida agora. E aí, esse tratado garante esse direito de todos de explorar cientificamente a Terra. Não existe ainda um direito de explorar os recursos naturais que existem enterrados ali debaixo de todo aquele gelo. Mineração, por exemplo, ou recursos naturais que possam ter ali, além de minérios, né? Minérios com certeza tem, porque é um continente, é uma camada de rocha ali debaixo de todo aquele gelo. Beleza? Então, ninguém pode explorar esses recursos economicamente. Por enquanto, a gente só explora cientificamente. Estudos dos mais variados tipos, inclusive relacionados a mudanças climáticas acontecendo ali na Antártida. Um pouco sobre o relevo da Antártida. Então, o continente Antártida. A gente esquece às vezes que a Antártida é um continente, né? A gente está acostumado a olhar o mapa mundi. Lembram? O mapa mundi, ele é plano, né? A Terra é redonda. O mapa traz essa dimensão plana. E aí, a projeção que a gente costuma ver, os mapas em geral que a gente costuma ver, eles estão naquela projeção cilíndrica de Mercator, ou alguma outra projeção cilíndrica, e aí a Antártida ela vai ficar toda esticadinha lá embaixo, como se ela fosse um negócio comprido. Mas a gente pegar aquilo e virar e fechar, a gente vai ver que ela é uma coisa mais ou menos redonda, como está mostrando nessa imagem da Antártida aí. Aqui uma representação de uma imagem de satélite e aqui um mapa em outra projeção, que não seria projeção cilíndrica, mas sim, por exemplo, uma projeção cônica, lembra? Projeção cônica, em que é como se fosse um cone entrando aqui e mapeando o que ele consegue encostar, ou então a projeção plana, em que a gente pega uma folha plana e encosta numa parte do planeta e consegue mapear aquela parte ali. Então, são projeções como essa que vão demonstrar para a gente qual que é o formato e o tamanho da Antártida, e não uma projeção plana. Eu devia ter colocado um slide sobre isso, agora já foi. Bom, então um pouquinho sobre o relevo da Antártida. Está no centro de uma placa tectônica, então não tem, como é o caso de um pedaço dos Estados Unidos, ou aqui da costa oeste da América do Sul, uma placa tectônica cortando ali. Então, ele está no centro de uma placa tectônica, como aqui no Brasil. Como o Brasil, né, como país de território brasileiro, está em cima de uma placa tectônica e não na borda dela, ou nem em cima de um limite de placa. Por exemplo, como lá na África, né, que um pedaço do continente africano está em cima da rachadura da placa tectônica, lembram? Então, como eles estão, todo o continente está inteirinho em cima de uma placa tectônica, a dinâmica sísmica é bastante estável, ou seja, tem pouco terremoto, também não vai ter muito vulcão, no máximo ali um hotspot, ou seja, uma parte da placa em que tem, sei lá, uma rachadura e um espaço para a lava vulcânica sair e gerar um vulcão, no máximo isso, que é o que justifica, inclusive, esses vulcões ativos que existem lá, existem vulcões ativos lá, mas, em geral, não tem muito terremoto, é tudo meio paradão lá. Deve ser o continente mais tedioso mesmo, porque é tudo meio paradão, não tem ninguém para bater um papo, é sempre frio, né, sem contato humano, nem pinguim quer falar com a gente, então deve ser bem isolado, bem tedioso mesmo, né? Então, o rei do tédio dos continentes. Apesar de ser o rei do tédio, tem bastante coisa legal quando a gente pensa em características físicas. Como aí os vulcões que estão ativos, as cordilheiras que existem lá, essas cordilheiras aqui, deixa eu ligar aqui o ponteiro que eu sempre esqueço.
aqui, cordilheira aqui, a Transantártica, as montanhas transantárticas, e essas daqui da Península Antártica, né? Então, montanhas importantes aí, que são também o ponto mais alto desse continente. Os montes transatlânticos são uma importante cadeia de montanhas, se estende por 4.800 quilômetros, que é essa aqui, né? Transatlântico, é transantártico, mas é transatlântico. E grande parte da Antártida Ocidental encontra-se abaixo do nível do mar, que é essa parte que está pintada de azul nesse mapinha de baixo aqui, né? Abaixo do nível do mar. E aí, dependendo da época do ano, essa parte congela e aí a gente vai ter superfície ali para caminhar. Na época mais do verão, que na verdade não existe uma época quente lá, mas existe uma época do ano em que o gelo ele derrete um pouco mais e aí a gente vai ter mar nessas áreas aí, tá? Que estão abaixo do nível do mar. O continente possui rios e lagos também, mas eles passam quase o ano inteiro congelados, praticamente o ano inteiro. Deve ficar um mês, alguns dias aí, em que ele descongela, na época que o sol está batendo mais perto da Antártica, ou seja, no nosso solstício de verão do hemisfério sul. Mas, em geral, esses rios e lagos, claro que vai ter rios e lagos, vai ter montanhas, vai ter colinas, vai ter vales, porque é um continente. E um dia, esse continente não estava lá no Polo Sul todo congelado. Ele estava mais para cima, lá na época da Pangeia, quando os continentes começaram a se separar. Então, existem evidências, inclusive, de fósseis que foram encontrados lá na Antártida, que remetem a esse tempo, né? Que remetem a esse período. Assim como essas cordilheiras remetem a esse período. A gente já viu que cadeias de montanhas, elas tendem a aparecer no nosso planeta onde a gente tem encontro de placas tectônicas. Então, isso demonstra que esse continente já andou e ele já passou por outras situações relacionadas à tectônica, placas tectônicas também, tá? Dividiu lá da Pangeia e assim por diante. As coisas ainda vão caminhando no planeta, apesar da gente não ver, talvez daqui uns 1 bilhão de anos mais ou menos, a Antártida seja um lugar legal de se viver, não seja mais um lugar tão tedioso. Sobre clima e vegetação, não tem muito o que falar, né? A Antártida é o continente mais frio e mais seco. A temperatura média ao longo do ano varia de menos 10 a menos 40 graus Celsius, ou seja, bem difícil, né? Bem difícil. E a pluviosidade anual é de 30 a 70 milímetros em média por ano. A gente chega a ter isso por dia aqui no Brasil, em alguns lugares, né? E aí a gente tem isso em média no ano. Então é bem seco mesmo e bem frio. Não é à toa que a gente não tem ninguém residindo lá, falando a Antártida é a minha casa, beleza? As zonas costeiras ali na borda do continente, elas possuem temperatura um pouco mais amenas, então elas vão estar mais próximo aí desse menos 10 do que do menos 40, certo? Por causa da maritimidade, por causa da influência das massas oceânicas e, claro, das massas que vêm de outras regiões, trazendo o ar um pouco mais quente, beleza? Quando isso acontece. O ano é dividido entre verão e inverno, mas o que define o verão e o inverno não é a temperatura, não é a quantidade de chuvas, como a gente falou para outros lugares, que a gente divide em duas estações, uma seca e uma úmida, o inverno chuvoso e o verão seco, ou vice-versa, né? Como aqui, no caso, para a gente pode dizer que a gente tem um verão chuvoso e um inverno seco, no caso da Antártida, a gente divide em verão e inverno, só que essas estações, elas são determinadas pela quantidade de luz, pela incidência solar. Se tem muita luz ou pouca luz naquele período do ano, a gente sabe se é verão ou se é inverno. E é isso que vai determinar. Vocês já ouviram falar do fenômeno que chama, se não me engano, sol da meia-noite, que é quando o sol não se põe. Dá o horário no relógio que era para ser meia-noite, mas o sol ainda está no céu. Então, é isso que acontece nessas regiões aí dos polos. Acontece lá no Ártico também e acontece na Antártica. Eu vou mostrar um videozinho para vocês de como que é isso. A vegetação lá é composta apenas de líquens, musgos, fungos e algas, ou seja, tudo rarefeito, tudo aquela vegetação bem rasteira, bem se arrastando ali no chão mesmo,
o clima não permite que a gente tenha crescimento de árvores, crescimento de arbustos, então é só umas coisinhas ali, só para não dizer que não tem nada. Isso por causa dos ventos fortes, que são bastante frios, e por causa também dessa variação intensa de luz. Tem época do ano em que fica extremamente escuro, em que o sol não nasce durante alguns dias, né? Dependendo ali de quão perto da latitude 90 graus você está. O sol simplesmente não nasce. Então, essa variação da quantidade de luz também influencia nisso. Eu vou agora tirar a apresentação um pouquinho e colocar o vídeo. Se as pessoas que vão estudar ficam nas zonas costeiras, sim, as bases científicas, elas ficam mais perto ali da costa, que é justamente onde os navios chegam para deixar as pessoas, né? Não sei se tem aeroportos lá, eu acredito que a maioria das pessoas chegam lá de navio. Então, ficam perto das zonas costeiras, sim. E, inclusive, quando alguém vai lá para o marco do latitude 90 graus, para o polo mesmo, isso é sempre um grande evento, é uma grande aventura, porque o frio é muito mais intenso, os ventos são muito mais cortantes e mais fortes, então não é uma coisa fácil você estar no polo, na Antártida. Na verdade, no Polo Norte também não. Deixa eu colocar aqui agora um videozinho para mostrar para vocês. Bem-estar começa de dentro, com bilhões de probióticos e Activia. Espera aí, que acho que não foi, né? Pronto, tá aparecendo o videozinho aí para vocês? Ainda não, né? Agora tá? Tá assim? Então, beleza. Olha lá. O sol alto lá no céu. E ele vai começando a se pôr, certo? Vai chegando o fim da tarde, ele vai se pôr. Aí, quando ele tá quase se escondendo atrás da montanha, ele faz opa! E sobe de volta. Né? Isso é o que acontece, esse é o fenômeno do sol da meia-noite, o Midnight Sun. Esse vídeo se passa no Ártico, mas na Antártica acontece da mesma forma. Então a gente tem dias aí perto da época do solstício de verão em que o sol simplesmente não se põe, ó lá, de novo. Ele vai fazer aquele vai se pôr e ele volta e sobe de novo, né? Então a gente tá tarde da noite, digamos assim, mas a gente ainda tem o sol no céu. Isso acontece todo ano. E no inverno, por outro lado, ao contrário, o sol não nasce. Beleza? Vou tirar o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Volta a apresentação. Beleza? Voltou a apresentação aí para vocês? Beleza, obrigada, Júlia. Então, seguindo. Legalzinho o vídeo, né? No sol da meia-noite. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Aqui, né, eu coloquei esse GIF justamente para demonstrar. Olha como essa ponta aqui, ó, do eixo da Terra tá escura e a outra tá totalmente iluminada. Quando a Terra vai para o outro lado do Sol, no movimento de translação, isso se inverte. E aí a gente vai ter um lado com luz e o outro com escuridão, né? E é por isso essa questão aí de ter muita iluminação numa época do ano e pouca iluminação em outra época do ano. Sobre os recursos naturais da Antártida. Foram encontrados no continente diversos recursos minerais, como carvão, ferro, cobre, níquel e outros minérios, né? Porém, em pequenas quantidades. Claro que o gelo dificulta um pouco de você achar isso em grandes quantidades e tal.
Apesar disso, o Tratado da Antártica e o Protocolo de Proteção Ambiental para o Tratado da Antártica, que é um outro documento, um outro acordo que é justamente para preservar esses recursos naturais, eles restringem a disputa por recursos e também restringem a mineração. Acredito que o Lucas vai falar um pouco mais sobre isso. Entretanto, tem pesca na zona costeira e a pesca é bastante produtiva, inclusive navios de outros países vão pescar ali na costa da Argentina, da Antártida. Pensei Argentina porque a Argentina é um país que tem um certo lucro a partir da pesca ali, porque eles estão ali mais pertinho mesmo, né? E algumas empresas turísticas também exploram a região. Esse navio da foto, se não me engano, ele é um navio turístico, ele leva pessoas para passear por lá, ver os pinguins, fazer tipo um cruzeiro gelado na costa da Antártida. Então, existe essa exploração turística também. O que em alguns momentos chega a dar um certo rebuliço, tipo assim, poxa, mas o fulano tinha direito de estar fazendo isso? Quem tem dinheiro para pagar um cruzeiro acha que tem direito de fazer qualquer coisa, né? Veja. Exatamente. Alguém perguntou se quando fica essa questão da diferença de iluminação, quando fica totalmente iluminado, é quando ocorre a fase de degelo, e não iluminado é o oposto. Exatamente isso. É principalmente isso. A gente já viu que aonde o Sol bate mais no planeta, a gente tem mais calor, né? O Sol bate sempre na linha do Equador, então a gente sempre tem calor na zona equatorial, certo? Então é justamente isso. Quando a gente tem o Sol iluminando, a gente tem o verão. A gente não vai ter calor de verão, mas a gente vai ter um relativamente menos frio. Então, a gente vai ter a fase de degelo. E o contrário também é verdadeiro. É exatamente isso. A lógica é essa mesmo. Bom, então, Antártida, o que a gente tinha para falar era isso. Vocês têm mais alguma pergunta sobre Antártida? Senão a gente vai para as Américas, o continente mais legal. Beleza, então. Então vamos falar de América. Vocês viram o memezinho que eu mandei lá, a tirinha, né? Americano dos Estados Unidos tem mania de falar que a América é só lá, mas a América é muito mais do que isso. A gente tem as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. E vocês devem ter visto um vídeo bem legal que o Lucas fez fazendo essa distinção entre América do Norte, como é que a gente delimita o que é América do Norte, América do Sul, América Central, e como que a gente delimita o que é América Latina de América Anglo-Saxã, que é a outra forma de dividir o continente americano, beleza? Mas a gente chama de continente americano esse conjunto todo, geograficamente, norte, centro e sul, culturalmente, etimologicamente e tal, América Latina e América Anglo-Saxã, beleza? Então, América ou Américas, né, porque tem essas subdivisões, é composta por 35 países. A gente não falou de países na Antártida, porque não tem países mesmo, é território de todos, né? Na América, a gente tem 35 países. É o continente com maior extensão latitudinal, lembram? Latitudinal, de norte a sul, como um cachorro latindo, certo? Então, vai desde lá perto do Ártico, lá no Alasca e no norte do Canadá, Groenlândia e tal, até quase a Antártica, lá em Ushuaia, na pontinha da Argentina, lá embaixo. Beleza? Então, a maior extensão latitudinal. E a América do Norte e a América Central, elas formam uma grande massa que se separa. É bem evidente, não é? Que existe, como se, daria para te dizer que são dois continentes, a América do Sul aqui e a América do Norte e a América Central aqui. Elas se separam, essas duas massas se separam uma da outra pelo Panamá. Eu costumo falar, é o Panamá que divide a América do Norte e Central da América do Sul. Esse trechinho aqui, né, essas duas grandes massas, elas se separam-se pelo istmo no Panamá. O que é um istmo? Um istmo é justamente
um rabicho de terra que sobrou ali. No caso ali do Istmo ali do Panamá, a gente teve atividade tectônica e diversas outras coisas que aconteceram na história geológica do nosso planeta que fez com que tudo fosse embora e sobrasse só uma cordinha ligando os dois ali, como se fosse um dedinho puxando e ligando duas massas de terra. Isso é o que a gente chama de istmo, tá bom? É uma forma da paisagem, uma forma aí, geomorfológica, podemos dizer, né, do relevo, em que sobrou só um pedacinho que liga dois pedaços mais. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Acho que não. E aí um pouco mais sobre um pouco agora sobre o relevo da América, né? Em toda a costa oeste do continente ocorrem cordilheiras de montanhas. A gente tem os Andes. Lembra o que são cordilheiras? Eu lembro que eu aprendi lá na minha aula de português, lá na quarta série, eu acho. Nem falo mais em série, né? Que cordilheira era o substantivo coletivo de montanha. E, de certa forma, é verdade. A gente tem um monte de montanha acumulada, formando uma fileira, que a gente chama essa fileira de montanhas de cordilheira. E aí a gente tem diferentes cordilheiras aí na costa oeste das Américas. A gente vai ter os Andes na América do Sul, importantíssimo, importantíssimo mesmo, tanto em questão de características físicas do continente como um todo, quanto em questão cultural, questão histórica. A gente tem as culturas mais antigas da América do Sul ali no meio dos Andes, né, como os Incas, né? O pessoal lá de Machu Picchu, os Mapuche no Chile, a gente tem culturas bastante importantes aí pelos Andes. E a gente tem as montanhas rochosas na América do Norte, aqui, olha, as montanhas rochosas, certo? Elas separam, de certa forma, a costa oeste da costa leste nos Estados Unidos, mas elas se estendem do México ali até o Canadá, beleza? Tanto as rochosas quanto os Andes são dobramentos modernos. Lembra que são dobramentos modernos? A crosta se dobrou ali. A gente tem encontro de placas tectônicas que vão empurrando terra e rocha para cima e a crosta se dobra, por isso que a gente chama de dobramento. E a gente chama de moderno porque são coisas que aconteceram relativamente há pouco tempo na história do nosso planeta. Isso é uma coisa que é legal pensar também. Sabe como a gente vai ficando velho e a gente vai ficando desgastado das coisas? A gente vai ficando cansado, a gente vai ficando que, tipo, não aguenta mais. Ou quando a gente passa por uma situação por muito tempo e parece que aquilo foi corroendo a gente, consumindo a gente. Com as montanhas acontece a mesma coisa. Existe uma tendência no planeta de que existiu uma montanha, um ponto mais alto, um dobramento, com os milhões e milhões de anos que vem passando, o processo de erosão vai fazendo com que aquilo vá ficando mais desgastado, a erosão vai levando coisa embora e aquilo vai ficando cada vez mais plano. Então, quando a gente tem coisas muito altas no planeta, pensando em questão de relevo, de montanha, quer dizer que aquilo é jovem, porque ainda não deu tempo para aquilo ser desgastado o suficiente para ficar mais baixo. Por isso que a gente chama de dobramentos modernos, porque eles são modernos, são recentes na história do nosso planeta. Eu ia falar mais alguma coisa em relação a isso? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Bom, e aí a gente tem dobramentos modernos e a gente tem limites de placas tectônicas, e por causa disso a gente tem forte atividade sísmica e presença de vulcões. Também nessas cordilheiras aí com todo. Não tanto lá nas rochosas, as rochosas têm uma situação um pouco mais estável, a placa tectônica ali ela não está convergindo, ela em vez, gente, me deu um branco, tá vendo? Se fosse no vestibular agora, tem a placa convergente, a placa divergente, e qual que é o outro limite de placa, lembra? Lembrei? Limite transformante. Em vez da placa se separar ou colidir, tá indo cada uma numa direção e elas estão só ralando uma na outra, certo? Limite transformante. O limite ali da placa tectônica, a falha de San Andreas, ali pro lado das rochosas,
está mais nesse sentido do que convergendo, como é o caso ainda dos Andes. Lembra o que eu ia falar? Uma vez eu viajei para o Chile, tive a oportunidade de viajar para o Chile, e aí a gente estava passeando e tinha uma cadeia de montanhas, os Andes, lindo, maravilhoso, as montanhas, assim, coisa que a gente não vê aqui de jeito nenhum, a gente não tem montanha alta assim aqui. E tinha uma outra fileira de montanhazinhas. E aí falaram para mim assim: reparem que essa fileira de montanha aqui, o topo dela é arredondado. E a outra, o topo dela é pontudo. O topo das montanhas é pontudo. O que é mais recente? O topo pontudo é mais recente, porque o arredondado já passou por um desgaste, então ele já deixou de ser pontudo. E isso faz a gente pensar também nos nossos mares de morros, do relevo aqui do Brasil, aqui do Sudeste principalmente. Lembra que a gente tem um dos domínios morfoclimáticos é o domínio de mares de morros, porque são morros de topo arredondado? É coisa que já é muito mais antiga e que já está muito mais desgastada, então vai ficando arredondado. Eu tinha um professor que falava que existe uma tendência para tudo na vida ficar redondo conforme vai ficando velho, por isso que a gente engorda. E aí acontece a mesma coisa com o relevo. O relevo vai ficando arredondado conforme ele vai ficando mais antigo e mais desgastado. Beleza? Ademais, predominam planícies, principalmente de grandes bacias hidrográficas, como a gente vai ter aí, ó, pro lado mais leste. A gente tem grandes bacias hidrográficas aqui no Brasil, já falamos bastante delas. A gente também tem grandes bacias hidrográficas na América do Norte, planícies. Sempre a gente associa grandes bacias hidrográficas com grandes planícies, porque lembram, as planícies elas só são planas porque a água passou tanto ali que fez com que aquela área ficasse mais plana, certo? Então, a gente vai ter planície sempre associada a essas grandes bacias. E a gente tem grandes bacias nas Américas, nessas áreas de planície que estão sempre aí mais para leste. Beleza? Aqui, ó, o limite das placas tectônicas aqui. Para vocês verem, olha como o limite é convergente aqui na América do Sul, e aqui ele é transformante. Beleza? E aí eu trouxe essas imagenzinhas, que eu acho elas muito legais, que mostram mais ou menos o perfil do relevo, só para vocês verem como tudo vai subindo para o oeste, na América do Sul. E nas Américas em geral, na América do Norte também. Aqui em cima o mapinha é mais focado nos Estados Unidos, mas demonstra grande parte da América do Norte. Olha como a gente tem as montanhas rochosas aqui, né? Então, vocês conseguem ver, né, que uma parte é plana e depois vai ficando rugoso, quer dizer que vai ficando montanhoso. E aqui na América do Sul, a mesma coisa. E esse daqui é um mapa de perfis. Lembra o que é um perfil? A gente pega aquele mapa de curva de nível, que é um mapa topográfico, faz um risco nele e vai mostrando. Conforme a informação da linha ali, da curva de nível, vai falando que aquela altitude é tanto, a gente vai fazendo como se fosse um gráfico subindo. A altitude baixou, a gente vai baixando. E aqui é como se a gente tivesse pegado, feito linhas ao longo da América do Sul inteira e foi desenhando aonde que é baixo, começa a subir, desce, sobe de novo. Olha como é bem mais alto, né? As montanhazinhas são bem mais altas aqui no oeste sempre do que aqui no leste. Mas dá pra gente identificar outras coisas também. Olha essa pontinha aqui, ó, no nordeste brasileiro, né? Uma pontinha alta aqui. Aqui provavelmente é o Planalto do Borborema, ali, que é aquele responsável por causar seca no sertão, certo? Aqui a gente vai ter algumas outras chapadas, provavelmente, ali já mais para a região de Minas. Aqui a gente vai ter provavelmente a Serra do Mar, certo? A Serra da Mantiqueira também, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira aqui no estado de São Paulo, né? Calculando mais ou menos, tá? E olha como são bem mais altas as montanhas dos Andes do que qualquer outra montanha, morro que a gente tenha aqui no Brasil, beleza? Bom, sobre a hidrografia, então, das Américas. Por quase todo o continente, a gente tem grandes e importantes bacias hidrográficas, cujos rios mais importantes nascem nas extensas regiões montanhosas. A gente tem, por exemplo, o rio Amazonas aqui na América do Sul. Eu já falei para vocês que as principais nascentes do rio Amazonas estão justamente na Cordilheira dos Andes, e inclusive são água de degelo, né?
A gente tem clima de altitude lá em cima da montanha, porque é muito alto, então é mais frio, chega a nevar, e no verão a gente tem degelo, e esse degelo vai fazendo com que a água vá correndo para baixo e se acumule no rio, e dão origem aí, em alguns casos, alguns desses rios, vão ser os principais nascentes e principais afluentes do rio Amazonas. Beleza? Mas também aqui nos Estados Unidos e no Canadá, a gente tem rios nascendo lá nas montanhas rochosas e eles correm aí para os grandes lagos ali do Canadá, ou para o rio Mississippi também, né? E vários outros rios importantes aí no, na América como um todo. A gente tem também o caso aqui do rio Tietê e o rio Paraná, que eles, apesar de não nascerem lá nos Andes, eles nascem na Serra do Mar, não é uma região montanhosa, mas ainda assim é uma região mais elevada, e isso ajuda a gente a lembrar que rio sempre corre para baixo, né? Rio nunca sobe morro, então eles sempre vão nascer em lugares mais altos e vão correr para lugares mais baixos. Como a gente tem pontos bastante altos, na América como um todo, a gente vai ter rios importantes nascendo e correndo a partir de lá também. Bom, na América do Norte, a gente dá destaque aí para os rios Missouri e Mississippi. Olha o rio Mississippi aqui. O rio Mississippi é bem importante, ele aparece em várias músicas, aparece em filmes. Ele é geograficamente bastante importante mesmo. E aí, tanto o sistema do rio Missouri e do rio Mississippi, eles drenam mais de 31 dos 50 estados dos Estados Unidos, ou seja, eles passam por várias regiões, os afluentes deles, né, até desaguar nesses rios, vão drenando, ou seja, trazendo água que choveu em várias regiões aí dos Estados Unidos, em 31 estados. A gente também tem o rio Colorado, que é o rio lá do Grand Canyon, que formou o Grand Canyon, que a gente também vê bastante em filme e tal, e o rio Yukon, lá no Canadá, bastante importante lá também, lá pro lado do Alasca já. Na América do Sul, a gente dá destaque para vários que a gente já conhece, já são amigos nossos, como o Rio Amazonas, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, né? Destaque aí para esses rios na América do Sul. Na região montanhosa, a gente fala assim, pô, os principais rios da América do Sul estão no Brasil? E os outros tantos países da América do Sul? Bom, olha o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então olha o tamanho do Brasil. E no Brasil é onde a gente tem a maior parte da planície. A maior parte dos outros países da América do Sul estão nas montanhas. Então, eles vão ter rios que correm aí para o Pacífico, principalmente, e tal. E não vão ser rios tão extensos, porque eles estão em áreas mais limitadas mesmo. Aqui, a gente tem território para esses rios correrem e tal. Beleza? E aí, os Grandes Lagos do Canadá, que é o maior grupo de lagos de água doce do mundo, também tem que ter algum destaque, já que eles são os maiores lagos de água doce, o maior grupo de lagos de água doce do planeta, que são esses lagos aqui que a gente vê de qualquer mapa mundo, a gente consegue ver esses lagos, então eles são grandes mesmo, também merecem destaque. Sobre o clima das Américas. Como a gente tem uma grande extensão latitudinal, uma das primeiras coisas que eu falei sobre a América, a gente vai ter também uma grande variação de clima. A gente tem continente em todas as zonas climáticas do planeta. Lembram das zonas climáticas? Zona tropical, zona temperada e a zona glacial? A gente tem continente americano em todas essas três zonas, certo? Então, devido à sua grande extensão latitudinal, contempla todos os tipos climáticos do globo. Há também presença de importantes desertos, e aí a gente tem desertos quentes e desertos frios, certo? A gente tem, inclusive, o deserto do Atacama, ali no norte do Chile, sul da Bolívia, que é o deserto mais seco do planeta, e a Cordilheira dos Andes tem tudo a ver com isso. Eu não sei se eu coloquei um parte sobre isso, deixa eu ver. Não coloquei, eu acho. Que é bem importante falar que a Cordilheira dos Andes, né, por sua altura, a altura de suas montanhas, ela consegue influenciar nas massas de ar. Massa que bate e volta, massa de ar que não consegue atravessar. Então, a gente tem ar úmido se formando ali na Amazônia e ventando, indo para outros lugares, o ar poderia vir aqui e chover no Atacama. O Atacama fica aqui nesse amarelinho aqui, mais ou menos, tá?
Poderia vir e chover ali no Atacama, mas não chove porque a gente tem a Cordilheira dos Andes que impede que essa água chegue lá. E do lado do Pacífico a gente não tem tanta formação de nuvens e de massas de ar úmida para trazer água ali para o deserto do Atacama. Por isso o deserto mais seco do planeta. E por isso também a gente não tem deserto aqui no sudeste do Brasil, porque a água que bate as nuvens de chuva que batem nos Andes voltam aqui para o lado do nosso sudeste, e onde a gente, né, por uma lógica subtropical, a gente teria regiões mais secas, a gente tem bastante chuva também, beleza? E a gente também tem desertos, regiões de deserto ali nos Estados Unidos, né? A gente vê também bastante em filme e tal, região de deserto, né? Série também aparece, o pessoal andando no deserto lá nos Estados Unidos, nessas regiões mais secas, ali do lado das montanhas rochosas mesmo, tá? E a gente tem desertos frios, como por exemplo a Patagônia na Argentina, que é uma região desértica. O que é característico uma região desértica? Lembra? Chover pouco e ter pouca vegetação, basicamente, mas principalmente chover pouco. E aí a gente tem um grande deserto de gelo na Argentina, que é a Patagônia, então um deserto gelado. A gente tem o hábito de pensar que desertos, em geral, são quentes, mas a gente tem desertos gelados também, beleza? E uma característica marcante do clima na América é a presença frequente de furacões, principalmente ali América do Norte e América Central. Já vamos relembrar um pouco sobre isso. E mais uma característica importante é a presença da corrente marítima fria na costa oeste da América do Sul. Essa corrente marítima fria aqui, ó, seta azul é corrente fria, seta quente é corrente quente, corrente marítima, né? Fluxo de água ali com determinada temperatura. A gente tem correntes quentes na costa do Brasil, que passam o mundo inteiro queira pegar praia aqui, mas a gente tem corrente fria na costa oeste da América do Sul. E aí essa corrente fria é o principal agente que vai deflagrar El Niño e Laninha. Então, é essa característica sul-americana aí que vai gerar o El Niño, que acaba afetando o clima no planeta todo, beleza? Aí só relembrando um pouco sobre ciclones, furacões e tufões, a diferença. Qual que é a diferença entre um furacão, um ciclone e um tufão? É só o nome mesmo, cada lugar onde eles acontecem dá um determinado nome. A gente chama de furacão quando eles acontecem aqui perto das Américas, a gente chama de ciclone quando ele acontece aqui mais para sul, e quando ele acontece aqui também na costa do Brasil, a gente chama de ciclone também, né? E aqui perto da Ásia, e a gente chama de tufão aqui no leste, quando ele acontece no leste da Ásia. A diferença é basicamente essa, porque o processo é basicamente o mesmo. A água que evapora, água quente, o sol batendo ali, a água quente, ela vai evaporando, e ela está numa zona de baixa pressão, onde a gente tem ar subindo, né? Lembra a zona de baixa pressão? A gente vai ter ar subindo. E a gente tem água subindo, a gente vai ter essa formação dessa grande tempestade que a gente chama de furacão. O furacão nada mais é do que uma grande tempestade mesmo. Ele não é uma coisa que a gente vê vindo lá na cadela, olha, tá um negócio girando ali, o furacão. Isso que a gente, quando a gente não, porque eu nunca vi um, mas quando se vê um negócio vindo ali, que nem tipo mágico de Oz, assim, aquilo é um tornado e não um furacão. O furacão é uma grande tempestade. Você tá no meio dela e você não tá vendo ela, você só tá ali no meio. Beleza? Tá vendo, claro, os ventos fortíssimos, a chuva intensa, o céu escuro, mas você não vê uma forma física para aquilo. Beleza? Para demonstrar isso, essa foto aqui, ó, do furacão Florence em 2018 sobre os Estados Unidos. Tá vendo esse negocinho aqui em cima da foto? Isso é a ponta do satélite. Então, ele está sendo filmado lá do satélite. Olha aqui a pontinha do planeta Terra aqui, ó. A borda do planeta da Terra esférica, né? Aí, mesmo que ela sendo esférica, a gente, quando tira uma foto, vê uma borda. Não quer dizer que ela é plana, beleza? Então, olha lá o limite ali no planeta para vocês terem uma noção de como ele é grande. Outra foto aqui embaixo, esse daqui do furacão Kenneth,
sobre Moçambique em 2019. Conseguem ver esse contorno aqui? Esse contorno aqui é a costa da África e essa ilha aqui é a ilha de Madagascar. E essa mancha roxa é o furacão. Então, ele é quase do tamanho de Madagascar inteiro. Madagascar não é uma ilha tão pequena assim. Então, para vocês verem como o furacão, ele realmente é de grandes proporções. Beleza? Isso só para a gente relembrar. E sobre El Niño e Laninha, que são aqueles fenômenos caracterizados pela mudança de temperatura das águas do Pacífico. As águas do Pacífico, elas ficam repentinamente mais frias, ainda não se sabe exatamente como e por que isso acontece, mas em algum momento, sei lá, dá uma louca no Pacífico e aí as águas ficam mais frias ou mais quentes, e isso vai dar origem ao El Niño ou a Laninha. E aí, essa diferença na temperatura da água vai fazer com que haja diferença na temperatura do ar e vai fazer com que as massas de ar se comportem de forma diferente, com que chova mais onde geralmente não chove ou que chova menos onde geralmente chove bem. Então, desregula aí toda a dinâmica climática global, beleza? El Niño e Laninha. Sobre o uso do solo e recursos na América, né, a gente, ao longo das aulas a gente falou bastante de Brasil, a gente sempre dá exemplos de como as coisas acontecem aqui perto da gente, então a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Mas a América é um continente com forte produção agropecuária e mineral, a gente ainda tem um pouco, e isso está como um todo, mesmo interior dos Estados Unidos também, a gente ainda tem um pouco daquele lance de ser meio que a fazenda do mundo, assim. A gente tem grandes áreas agrícolas nos Estados Unidos, mais uma coisa que a gente vê em filme, série, Smallville aí, para quem curte Superman, grandes áreas agrícolas nos Estados Unidos, e a gente tem grandes áreas agrícolas aqui também. Na mineração, a gente tem destaque aí na produção das Américas de zinco, cobre. Cobre tem bastante, inclusive, na região dos Andes, ali, Chile, tem bastante extração de cobre. Se não me engano, aquele caso dos 33 mineiros que ficaram presos era uma mina de extração de cobre. Chumbo, ferro, estanho, a gente tem bastante produção de ferro e de bauxita aqui no Brasil, lembram? E estanho produzidos principalmente nos Estados Unidos, Canadá, México, Peru, Bolívia, Brasil e Argentina. Ponto aqui. Citamos principalmente esses países. Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Bolívia, México, Peru. No Peru nem tanto, mas se a gente olhar no mapa, nada mais, nada menos que são os países com maior território, né, nas Américas. Então, nada mais natural que quanto mais território você tem, mais recursos você vai produzir, né? Isso é bem claro e fica bem evidente aí nesse argumento. Bom, ainda o México também se destaca pelas suas reservas de prata, inclusive depois de descobrir prata, a professora de história pode me corrigir, falar um pouco melhor sobre isso do que eu, mas foi justamente procurando prata que os espanhóis vieram ali para a Argentina, Paraguai e tal. A Argentina tem esse nome porque argento é prata em latim, então é uma terra teoricamente rica em prata, ou que pelo menos onde se procurou muita prata, foi a prata que fez com que aquela terra fosse colonizada, e o Rio da Plata também, né, bacia platina na qual nós moramos aqui no estado de São Paulo, de certa forma, também tem esse nome por causa disso, beleza? O Brasil e o Peru também se destacam por sua produção de ferro, né, o Brasil é super forte aí na produção de ferro, o Chile pelo cobre e a Bolívia pelo estanho, beleza? No que se refere a petróleo, a gente tem destaque para a Venezuela, e isso é bem importante porque a gente já teve várias crises políticas com relação a isso, né? Lembra aquele lance da Venezuela, né? E todo, até o preconceito que a gente tinha, muitos, né, brasileiros com relação à Venezuela, mas a gente tem uma questão política forte com a Venezuela, porque a Venezuela é o maior detentor de petróleo do planeta. É de domínio da Venezuela as maiores reservas de petróleo do planeta. Quer dizer que eles produzem muito petróleo? Não. Quem produz mais é os Estados Unidos. E daí o embate, né? Olha só.
Destaque, Venezuela, maior quantidade de reservas, Canadá, segundo maior quantidade do mundo, e os Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de petróleo. Uma coisa é você ter petróleo, outra coisa é você explorar e produzir, certo? E aí que tá o embate, né? Estados Unidos querendo um pouquinho ali do petróleo da Venezuela, gerando com isso toda a crise política em torno ali da Venezuela também. A gente já viu exemplos aí na geopolítica global de como os Estados Unidos querem um pouquinho de petróleo e eles vão criando uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali, né, para conseguir o que eles querem. E aí com a Venezuela não foi muito diferente, beleza? Bom, na América do Norte a gente também tem atividade agropecuária dando destaque para o trigo, milho, algodão, aveia, cevada, frutas e gado, devido ao clima e à qualidade dos solos, principalmente no leste ali, que é a região de planície. Assim como lá na Ásia, a gente viu as principais produções agrícolas da Ásia estão nas regiões de planície, né? Com as Américas não seria muito diferente. Beleza? E não é. E aí eu dou destaque para a produção de milho nos Estados Unidos, porque a gente tem aqui no Brasil uma grande produção de cana-de-açúcar, e a gente faz etanol com essa cana-de-açúcar, e nos Estados Unidos eles não têm clima legal para cana, então eles em vez de produzirem etanol a partir da cana, eles produzem do milho, que é um produto que vai super bem ali para o clima deles, e também gera etanol. E aí a gente tem essa, não vou dizer uma disputa, mas a gente tem essa diferenciação entre grande produção de etanol a partir da cana e grande produção a partir do milho. A gente falou disso lá naquela aula conjunta com o Dani e com a Bruna sobre álcool, açúcar e cana-de-açúcar, né? E que mais? No México, a gente também tem destaque para a exportação de algodão, de sisal, que é um outro tipo de fibra que serve para fazer tecidos ou para fazer móveis, trigo, milho e outros cereais, né? Cereais no geral. Trigo bastante forte lá também, milho também. Na América Central e Caribe, tem grandes plantações de café, banana, cana, cacau, tabaco. Vejam, todos esses produtos que são mais de clima quente, são mais de clima tropical mesmo. Produtos tropicais e cereais também são bastante produzidos no Brasil, Colômbia e Venezuela, certo? E a pecuária bovina também vai ter destaque, principalmente no Brasil, a Argentina, principalmente ali região dos Pampas argentinos, né? Costumam se falar que a Argentina gosta muito de churrasco, e é porque eles têm bastante produção de carne mesmo também, bastante pecuária, mas também na Venezuela, na Colômbia, no Chile e no Uruguai. E as colheitas de cereais do sul do Brasil e da Argentina encontram-se entre as mais importantes do mundo. A gente tem clima favorável para isso, a gente tem relevo favorável para isso, solo também, né, pelo aí conjunto das coisas. Então, as Américas, como eu disse, no geral, ainda tem, de certa forma, aquele status de fazenda do mundo. A gente ainda produz muita coisa para ser exportada para o planeta. E é isso, gente. Acabamos a América. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora, ou falar depois, ou falar quando se sentirem mais à vontade. Mas se falarem agora, eu já respondo agora, né? E eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado confuso. Semana que vem a gente parte para meio ambiente e aí a gente começa as revisões geral. Eu vou ver com o Lucas, acho que ele já deu uma aula sobre meio ambiente. Vou ver o que eu faço para não ser repetitiva. E a gente toca com as revisões aí, porque dezembrão já, né? Ai, que bom que vocês gostou da aula. Fico sempre feliz. Legal, gente. Então, se vocês não têm perguntas, eu desejo para vocês bons estudos. Muito obrigada, como sempre, pela companhia. Obrigada por vocês me dizerem que gostaram da aula, mas se não gostaram, podem falar também. Então, tá bom. Então, boa tarde para vocês, bom almoço, bom fim de semana, bons estudos, bom descanso também, porque o descanso faz parte do trabalho, e até semana que vem. Então,